dois, três. Vamos lá, Le Mans, milésimo GP, recorde de público. A Dorna está feliz, a Espeleta está feliz. E Le Mans, eles fizeram um esquema especial, né? Estacionamento gratuito, ingressos com preço mais baixo. Aí deu 116 mil pessoas, cara. Não É. tem muito segredo, né? Se você Não, bota o barato. preço do ingresso lá em cima, porra, fica complicado. Barato, estacionamento de graça, até eu. Não, Olha, eu aposto que se eles me mandam uma passagem e pagam o meu hotel, até eu iria. também, pô. E tem mais uma jogada seguinte, que Le Mans foi eleito ano passado o melhor GP. Tem um, sei lá qual o critério. Mas Uhum. eles têm uma coisa interessante, que o João, meu filho já esteve lá, e o locutor é um alucinado, entendeu? E ele fica mantendo a plateia aquecida, cantando, fazendo uma zona do cacete, para o pessoal nem sair do circuito. O pessoal fica lá o tempo inteiro, come lá dentro, acampa, não vai nem para a cidade, entendeu? E aí cria um clima de Ah, me lembra comemoração aí, mesmo, né? Le Mans fica em que lado? Tendo Paris como guia, Le Mans fica Um para cima pouco em direção à para Inglaterra? o oeste, fica para o oeste, um pouquinho mais para baixo de Paris. Seria um sudoeste, mas é um sudoeste mais para o oeste. Não é muito longe, não. Porque quando eu fui à França, eu fiquei umas 2 semanas em Paris, depois eu fui descendo ali para Côte d'Azur, né? Fui ali para Lyon, Ah, Marseille, mas é do aí você outro foi para o lado. outro lado. Né? É para o outro Quando lado, você mas vai para Lyon, já é mais para leste, né? E Marselha é bem para o sul mesmo, entendeu? Você teria que voltar um pouco. hum, Mas você foi meio para outro lado. Lyon é para outro lado. eu não fui alemã, não, nem passou pela minha cabeça aí alemã. Mas alemã, a gente sempre fala alemã, a gente lembra das 24 horas de Le Mans, né? Sempre é o mais famoso, né? Mais famoso do que o MotoGP lá. Ó, e o engraçado é que o circuitinho do MotoGP, ele, ele é assim, quando começa a volta das 24 horas de Le Mans, aí dá uma desviada e entra no circuito do MotoGP, que volta para o comecinho, assim, quer dizer, ele é um pedacinho dentro de um circuito gigante. Porque Le Mans, ele tem uma característica interessante, que ele tem retas enormes, né? A reta Mistral é uma reta gigantesca. É. Tiveram até que botar algumas chicanes ali, porque 400 km por hora, velho. Para brasileiro, a gente fala alemã, a gente lembra logo de Tucano, Edmar Ferreira, fizeram grandes apresentações nas 24 horas. Le Mans, Boldorn, a gente teve essa equipe brasileira aí do Edmar e do Tucano, lembra? Pô, era garoto, rapaz, comprava as revistas para ver o Tucano se dar bem nessas corridas de endurance. É mó barato, né, cara? Pô, me lembro quando eu me lembro com muita saudade como eu curti essas corridas do Edmar e do Tucano. Tinha outro também, era o Edmar, o Tucano, e tinha um outro piloto também que fez fama nessas. Agora não lembro. Mas aí, a corrida, cara, no sábado eu nem vi a corrida. Eu Eu espero que vi, eu. eu vi a corrida do sábado 3 vezes, porque a primeira vez É. eu vi numa telinha de celular, porque eu fui nesse evento da MCN, que MCN Festival, foi aqui, um pouco para o norte aqui O que é da, MCN? É a norte de Motorcycle? Londres. Motorcycle? O que é MC? MCN é um site, uma revista. É. Eles promovem uma série de eventos. Eu fui no começo do ano num evento deles aqui no Excel, mas era um Uhum. evento fechado que as fábricas participaram. A única fábrica que não participou, nem fábrica nem concessionária, foi a Honda, que eu achei estranhíssimo isso na época. Aí eu fui nesse evento achando que ia ser um negócio meio fechado, meio exterior, mas pareceu um dessas quermesses que a gente tem aí no Brasil, Uhum. evento de Búzios, evento de Itaipava, mais ou menos a mesma coisa, numa escala maior, com o detalhe que a previsão do tempo era 21 graus sol, e na verdade estava 9 graus, um vento, um tempo fechado. Foi, Meu foi, amigo, foi dureza. ao ar livre é complicado.
Pô, mas Mas, essa enfim, coisa de ter, pô, eu vi a corrida sexta-feira. numa telinha pequena Né? e depois eu vi de novo, né, para pegar os detalhes, né? Você vai ficar nos devendo, então, uma matéria, um artigo sobre esse evento aí, com as fotos. Vou fazer, Você já me já estou prometeu, preparando, já estou e te preparando. cobro agora publicamente aqui. Cara, esse esquema agora de ter de sexta-feira ser importante, sábado ter corrida, domingo, é muito demandante, cara. Eu espero que o Fausto lá tenha negociado o salário dele para aumentar lá, dobrar, porque é o dobro de trabalho, né? Não dá, né, É cara? Pô, verdade. a gente que não ganha nada fazendo o nosso Motozu aqui, estamos só aqui fazendo por amor ao motociclismo, não dá para você ficar sábado agarrado, sexta-feira agarrado em frente à TV, sábado agarrado em frente à TV e domingo agarrado. É muita demanda. Aí sábado, o que que eu fiz sábado? Você viajou, né? Acho que eu viajei de moto, né? Acho que eu viajei de É. moto. E aí Foi quando nem você foi vi com o Bernardo. isso. Fui até 3 dias com a FZ, né? Tem teste aí no Motozo. Pois é, aí eu não vi, nunca é a mesma coisa. Eu assisti depois um compacto. Assisti. Não, eu assisti ela inteira. Agora, o que acontece? Como toda sprint, meu irmão, as primeiras duas voltas, na verdade, está acontecendo nas corridas de verdade. Das corridas de domingo é a mesma coisa. As primeiras duas voltas já determinam mais ou menos o potencial do cara conseguir chegar no pódio, entendeu? Então, é partir para cima, né? O Binder largou, embora ele tenha largado mais para trás, o Miller está melhor colocado, o Binder largou de forma agressiva, conseguiu chegar na frente, e aí ficou Banhaia, o Martin, o Binder, na verdade foi o segundo colocado, eu acho, se não me engano, o Martin, o Marini e o Marques, né? Uhum, E teve uns pegas bastante interessantes, porque o circuito de Le Mans, ele é um circuito daquele tipo freada e aceleração, freada, aceleração, freada, aceleração. E a maioria das curvas são curvas indecidas, principalmente aquela garagem verte, que são duas curvas para a direita, e ali você está freando já meio numa descida, a chance de errar é grande, né? E, bom, o Miller foi um que caiu no sábado porque uhum. resolveu correr de pneu médio. Não tinha treinado na sexta-feira com pneu médio, resolveu correr com pneu médio para ter melhor suporte nas freadas e acabou caindo logo no começo da corrida. Ele tinha potencial, ele se classificou bem, era quarto colocado, quinto colocado na Uhum. largada. E enfim, mas não teve tanto atrito quanto na corrida de sábado, né? Mesmo assim, foi uma Não, corrida e assim, divertida. vamos falar logo do Mark Marques, né? Filho da puta quase Hum. pegou a pole de novo, né? O cara é um monstro, né, O cara? Marx ele pegou a referência com o Martin, né? Uhum. E ele fez uma super volta, só que depois o Bagnaia conseguiu 58 milésimos mais rápido que ele largar em primeiro lugar. Mas é um cara que faz a diferença, né? Porque o Mir também correu com o chassi Kalex e treinou com o chassi Kalex, mas ficou lá para trás, né? O Rins não usou o chassi Kalex esse fim de semana e ficou o tempo inteiro lá para trás, muito apagado, as rondas muito apagadas, né? Outro que sofreu muito foi o Quartararo, que não conseguiu passar para o Q2. Teve a surpresa do Augusto Fernandes, que mandou muito bem, mostrando que o potencial. Aquela gás pintada de vermelho é uma KTM, né? Igualzinha do Miller. Acho até que o Paul Espargaró, quando voltar, se ele voltar em condições, ele vai poder ter uns brilharecos, né? Porque a KTM está andando bem e a Gás é a cópia, né? Pintada de vermelho. O cara conseguiu Interessante passar que, para o quê? desculpe, a P2. Gasgás não é a KTMB, né? A Gasgás, a ideia deles é fazer uma equipe de fábrica mesmo, né? A Gasgás tem um outro esquema, outro. Não é uma equipe satélite, né? Foi até o que tentaram convencer o português a ficar, né? Ó, não é satélite, não, é uma equipe realmente de fábrica e tudo mais, Na mas verdade, é porque a KTM tem tanta grana hum, que são duas equipes de fábrica, entendeu? Enfim. eu tô aqui falando contigo e tô lendo aqui o que eu mesmo escrevi para tentar lembrar, cara. Minha cabeça anda uma porcaria.
as corridas vão se misturando. Aí eu Eu tô falei tentando. até besteira, porque quem ganhou o sprint race foi o Martin, né? Pô, o Martin, né? Martin conseguiu ganhar. É, O, fez muito o, o, bem para ele, né? O Martin, ele tem essa coisa que eu acho muito legal, né, cara? Ele não se diminui para ninguém, né, cara, no GP. Ele botou na cabeça dele que ele é um vencedor, que ele vai ser piloto de fábrica, que ele não merece nada pior do que isso, né? E ele ganhou em 2020, né, ou 2021, que ele ganhou corridas, ele veio com tudo, ele ficou muito abalado de ser preferido pelo Bastianini, né? Ele ficou muito abalado e chegou até a pensar na bobagem de ir para a Yamaha só para ser piloto de fábrica, mas eu acho que é uma bobagem hoje em dia, né? Eu acho que já saiu da cabeça dele isso, né? Porque não sai, ainda não saiu, não, cara. eu vi Na uma central de reportagem. boatarias, É, na central de boatarias que rola, é, continua. Então, são três boates envolvendo a Yamaha, na verdade. Uma que o Martin gostaria de ir para o lugar quer dizer, consideraria ir para o lugar do Morbidelli se a Yamaha melhorar ao longo do ano, entendeu? Se a Yamaha zero melhorar chance, ao zero longo chance. do ano, ele iria. A outra é que eles já abandonaram a possibilidade de ter uma equipe satélite, entendeu? A Yamaha tinha aquela possibilidade de talvez a VR virar a Uhum. equipe satélite da Yamaha, Mas é mas, 25 cara, isso, né? O contrato deles é 24. O contrato da mas VR é 24. sim, mas quem está rodando com Ducati, está andando bem, está marcando ponto pra caramba, inclusive está liderando o campeonato, não vai querer ir para uma Yamaha, pô, Não a vai menos que querer, não vai querer. rolasse muito dinheiro, caminhões de dinheiro, né? A outra questão é o seguinte: da Yamaha seguir a Suzuki e largar o campeonato, cara. É um outro boato que está fortíssimo essa semana aqui. Porque o presidente da Yamaha Europa teve dando umas entrevistas agora em Le Mans e deu uma de Flávio Dino, falou um monte de merda. E, pô, É. falou inclusive nisso, né? Que era um absurdo, que a moto, não sei o quê, pereré, não está rendendo, não está dando resultado, e isso reflete nas vendas, enfim. Pô, É. Quartararo tá tá ferrado, cara. triste a coisa. A moto tá ruim, cara. A moto tá ruim e não dá mostra de que. A Honda tem se mexido mais, né, cara? Até se mexido mais. E com o Mark em cima dela, a Honda desempenha, cara. Ela chegou em quinto, né, na Fast Race e quase beliscou um pódio na corrida, né, cara? Se o Marcos não cai ali, né? E o Marques ele é impagável. Ele falou: não, eu prefiro fazer isso do que chegar em décimo. Prefiro disputar a corrida e ter a chance de chegar no pódio e correr. Disse também que está muito feliz, né? Eu vi ele dizendo que ele está muito feliz com a corrida dele, que ele conseguiu fazer uma corrida competitiva. Falou também que o chassi melhorou, mas que não é isso tudo, que precisa de mais coisa, né? Mas assim, eu adorei a corrida. O Mark Marques ele dá um brilho todo diferente na corrida, né? Ele chegar depois de três GPs e quase marcar a pole, andando o que andou, né? É sensacional, eu acho incrível. Os comentaristas internacionais, eles que tentam ser o mais desapaixonados possível, É. eles falam que não tem como não se render para um cara não, que não tenha melhor, não tem melhor equipamento, está longe de ter o melhor equipamento, que você vê que, comparado com dois caras que são muito bons, como o Mir e o Rins, que são caras muito bons, ele dá uma diferença significativa, entendeu? E é isso. Agora, eu acho que se a Honda der uma melhoradinha em alguns detalhes, que o problema é que ela continua tendo um problema de aceleração. Então, ele está tendo que compensar na frenagem, cara. Ele está freando Não, para lá de Deus me livre. a moto E aí, rebola o tempo inteiro, ela rebola como nenhuma outra, né? Nas freadas do Marques, ele vem, inclusive quando ele caiu, ele rebolou demais na curva anterior, você lembra? Ele rebolou, a moto parou, chegou reta, mas ele perdeu o sentimento ali da moto, né? Aquela rebolada foi forte ele, demais. Ele chegou e caiu na outra curva, porque ele rebolou muito na curva antes do tombo, ele rebolou demais. porque ele tá andando além do limite, né? E ele correu de pneu duro na frente, justamente para poder recuperar na frenada
o tempo que ele perde na aceleração. Mas o problema do pneu duro é que ele não tem muito aviso, entendeu? Ele não dá aquela. Quando ele sai, sai, entendeu? Ele não tem aquele negócio assim, vou escapar, entendeu? Esse problema de aceleração a Yamaha está tendo também, né? O Quartararo estava explicando, né? Que a moto é aquilo que eu sempre digo, falar, a Yamaha não tem potência. Cara, periga do 4 da Yamaha ser mais potente até do que o da Ducati. O problema não é a potência, o problema é a entrega, é o torque, né? O Quartararo fala que na saída a moto empina, né? E o controle de tração tem que entrar para poder segurar a moto e acaba segurando a moto. E não pode colocar também muita aerodinâmica, né? A aerodinâmica da Yamaha, tanto da Yamaha quanto da Honda, parece que está um degrau atrás da aerodinâmica da Ducati e da KTM, né? E da Aprilia também, que a Aprilia, o cara lá da Aprilia veio da Fórmula 1, da Ferrari, o cara tem muito conhecimento na parte de A Aprilia, aerodinâmica. na verdade, ela não adapta, a Aprilia não adaptou asas, né? A Aprilia fez uma moto já dentro do regulamento da aerodinâmica, entendeu? Então, Né? toda a moto da Aprilia já é voltada para esse conceito de prender a Mas está moto no chão. decepcionando a Aprilia, né, cara? A Aprilia está. O Mavecão está em sétimo no campeonato e o outro lá, o Espargaró, está em 11º. Eu estava vendo ontem um vídeo desse de debate lá do pessoal e que estava falando o seguinte, mas está num ponto de virada, entendeu? O Vinhales já deu uma virada em cima do Alex Pagaró e ele hoje em dia tem muito mais potencial de vencer uma corrida do que o Alex Pagaró, entendeu? Mas tanto que o Alex Pagaró comemorou alucinadamente um oitavo lugar na sprint na frente do Vinhales, porque eles trocaram de posição várias vezes durante a prova. Falando no Vinhales, ele no domingo estava vindo. Eu sempre assisto a corrida vendo na tela com o live timing, né? Uhum. No celular, acompanhando os tempos de volta, né? E o Vinhales estava vindo bem. Ele tinha potencial de chegar na frente na corrida de domingo. Por isso que eles tiveram aquele entrevero todo, porque quando ele caiu, ele teve o acidente com o Banhaia, ele saiu pulo da vida. E você fala É, que ele foi perguntar se o Banhaia estava legal? Não, não, não. Ele foi lá, deu um tapa no braço do eu não Banhaia, vi isso, deu um não. tapa no capacete. Eu preciso ver de novo. Eu preciso ver de novo. Na Foi. minha leitura do acidente, Não, ele não. voltou para perguntar se o, pô, tipo assim, pô, cara, mas Não, eu não achei ele agressivo, não. não foi. Hijo de puta foi a coisa mais suave que ele falou pro Banhaia naquele É, momento. então, Agora, os dois achavam que estavam certos. Eu tenho a minha opinião, que foi a seguinte: para mim foi um acidente de corrida, mas eu achei o seguinte, que o Banhaia, naquela situação, ele podia ter segurado, não tentar, porque o Banhaia tentou voltar por fora, ultrapassar de volta, entendeu? Coisa que o Dovi sempre fazia, né, sabe? Quando o cara é ultrapassado, já logo dá uma ultrapassada de volta. Mas é, mas, aquele trecho é um trecho muito apertado da corrida. Ele podia ter esperado 3 curvas para chegar na reta e passar pelo Vinhales de mas novo, entendeu? ele estava ali no ponto cego, né? O pior ponto, né, cara? Ele estava exatamente no ponto cego do Vinhales, né? O Vinhales achou que estava sozinho ali. O Vinhales, ele fez a curva, ele fez o picape, né? Ele fez o picape exatamente onde estava o Banhaia. E o cara numa curva daquela, fazendo o picape, ele não olha para, não tem espelho retrovisor, Esse né? Eu retrovisor. eximo completamente de culpa o Vinhales, O Vinhales, para mim, não tem culpa nenhuma. culpa nenhuma, porque ele, Agora, achei que o Banhaia foi otimista, porque o Banhaia falou assim: a posição do Banhaia foi: o Vinhales deveria esperar que eu estivesse lá. Pô, meu não, irmão, essa é não. uma posição meio muito ingênua, né? Mas depois nós vamos falar sobre o Banhaia, das declarações que ele deu nesse fim de semana, que eu achei de uma tristeza absurda, né? Boludo, o Acosta, eu mandei pro Acosta, você me mandou, eu mandei pro Acosta, o Acosta disse, esse Banhaia é um boludo. O que é boludo em espanhol?
Boludo é viado. Hã? É o quê? Viado. Viado? Viado. Viado. Viado? É um boludo. Viado. Não, Boludo. porque, bom, vamos falar, já que a gente está falando do assunto, o Banhaia deu uma entrevista dizendo que ele está chateado que está tendo tanta competitividade, que ele preferia que as motos de fábrica para as outras tinham que ter 6 a 7 décimos de diferença por volta. Ou Uhum. seja, ele quer voltar nos tempos lá de uma certa época Não, ele em falou, que inclusive, tinha né? Que os quatro, quatro tinha fantásticos, quatro né? caras, os quatro fantásticos, porque só as duas Yamaha e as duas Hondas ganhavam corrida. Todo mundo chegava, o quinto, sexto lugar, chegava a 24 segundos de distância, pô, 16 segundos de distância. Hoje em dia, os 15 primeiros estão chegando em 20 segundos, pô, entendeu? Então, está muito mais competitivo. Mas É, ele o queria. Ele boludo, o tem umas boludo quer declarações que não tem moleza. nada a ver isso, pelo amor de Deus. O boludo quer moleza, né? É, Ele quer voltar aos tempos do que o padrinho dele andava com um pneu especial que vinha quentinho, de Clermont-Ferrand, de helicóptero, né? Aí ele quer essa moleza, porque só esse pneu que vinha quentinho de Clermont-Ferrand já devia dar aí uns 3 centésimos aí mole, né? os 3 décimos, Uns mínimo. 3, devia dar já alguma diferença, né? O cara corria com pneu exclusivo, feito sob medida durante a noite. É, é isso que ele quer, basicamente é isso que ele quer, né? Mas não vai Porque ele conseguir, está vendo o não. seguinte: você viu que no final das contas o pódio foi, mais uma vez, duas equipes satélites. Nós tivemos na Argentina um pódio com três equipes satélites da Ducati, né? Uhum. Um da Gresini, um da VR e a outro da Pramac. E agora nós tivemos VR e duas Pramac no pódio, entendeu? A VR está me Petrucci, cara, surpreendendo, hein, Petrucci, meu cara? irmão. Está me surpreendendo, hein? Cadê o. Marco Bezek, eu não esperava que Marco Bezek fosse andar, fosse liderar o campeonato a essa altura Não, tá bem. Tá bem. e a Ele, corrida dele ele, foi é, ele é um perfeita, filho né? de Rossi com o Simoncelli, né? A corrida dele foi perfeita, teve até chegar para lá em Mark Marques, que isso dá um brilho, né? Eu achei que o Mark Marques fosse caçar ele na prova, mas não dava, ele sumiu, né? Ah, mas Ele, ele foi malandro que foi o seguinte: ele passou o Marx e logo depois ele passou o Martin, Milha, né, que estava na frente, milha, ele passou uma outra moto. pô, milha. E o Miller, quando ele teve que devolver a posição, ele devolveu a posição só, só em cima do Miller, entendeu? E não para o Marx, entendeu? Ele Eu achei que o continuou Marques fosse caçar na ele, cara. frente. O Marcos deve ter botado uma faca, outra faca, né, no dente. Esse cara vai ver o que, que é. Mas ele deu muita sorte, porque mas também ele estava muito rápido, né, cara? Ele estava muito rápido. A Sabe, GP 22, mas sabe o que eu achei? Eu achei genial do Bezek. Primeiro, ele admitiu o erro. Ele falou assim: eu nem queria ultrapassar, mas eu deixei para frear 3 metros mais para frente. E quando eu deixei para frear 3 metros mais para frente, eu vi que eu não ia conseguir parar. Tirei da traseira dele para não encher a traseira dele, mas aí meti por dentro e obriguei ele. Eu fui para fora da pista e obriguei ele para ir para fora da pista. Então, ele já sabia que ia ser punido. Como ele já sabia que ia ser punido, você, opa, eu vou ser punido, deixa eu correr o máximo que eu puder e passar o próximo ali, porque aí eu não tenho que devolver a posição para o Max, né? Porque senão, pô, vai ser complicado. se enrolou aí Fala também. aí que eu tenho que mandar um recado aqui. Não, ia ser complicado. Eu fiquei achando que o Mark Marques ia querer jantar ele, mas aí ele abriu. Não, o Bezek estava muito rápido, cara. Ele passou e abriu, né, cara? Abriu com maior autoridade, né? Passou muito bem. A GP22 é uma moto, em alguns detalhes, né? Ainda deve ser ainda a moto melhor do que a GP23. Né? A O moto que acontece é o que aconteceu com o Bastianini no ano passado, cara. Ele pegou a moto que já está completamente desenvolvida, enquanto a 2023 ainda está sendo desenvolvida. é, Provavelmente no segundo semestre, o Banhaia vai deslanchar e os caras não vão conseguir acompanhar com a 22, entendeu? Mas ele está certamente. com a moto
a moto que acabou ano passado ganhando corrida pra caramba, entendeu? Mas me Então ele tá numa surpreendeu. boa. A VR-46, para mim, era eu não esperava que eles estivessem tão bem, não, porque na minha ordem, né, a Ducati Corse, depois a Pramac, depois a Gresini e a VR-46, para mim, era a última da fila, né? Era a última da fila. Não imaginei que eles se apresentassem esse ano, e muito menos Bezek, né? Bezek, para mim, está uma surpresa. Está uma surpresa ele estar andando tão bem, né? E o Alex Marques não está com sorte, Bagnaia também não está com muita sorte, né? Bagnaia não tem dado sorte. Espero que a sorte dele vire. Falando no Alex Marques, ele foi o único cara que foi punido. Ele, na próxima corrida, ele vai perder 3 posições de largada em função da largada na corrida, onde na primeira volta, logo depois do primeiro S, ele meteu por dentro do Zarco, fez com que o Zarco teve que ir lá fora, e ele também meteu por dentro, ele tocou no Binder, e o Binder caiu para a 20ª posição, entendeu? Então ele foi punido por causa disso. Agora, ele foi derrubado pelo, pelo Marini, Martin, lá nos Estados Unidos. Ele teve no sprint race, estava tendo um pega fantástico entre Bezek, Alex Espargaró, o Alex Marques e o Vinhales. Os 4 estavam embolados, e aí numa dessa, também, quando tem a garagem verde, tem uma retona, e aí tem uma chicane chamada Caminho dos Bois. Nessa chicane do Caminho dos Bois, Caminho de ele Bois. ficou por fora. Né? Caminho de Bois. Chemin, Chemin de Boeuf. Chemin de Boeuf. Chemin de Chemin, Bois. Chemin de Boeuf, para falar a Chemin verdade. de Chemin Bois. de Boeuf. Aí ele entrou por dentro na primeira perna, mas ficou por fora. 2 caras entraram por dentro dele e ele foi parar na areia e perdeu 8 segundos. Ele não caiu, mas ele foi dar um passeio pela areia, perdeu 8 segundos. E aí, na sprint race, ele chegou em 16º, sei lá, ficou bem para trás. E não teve tempo de recuperar. Agora, o Na corrida ele Marini teve acertou o a cara de Marini. pau. Na corrida ele O acertou o Marini teve, Marini. Marini teve a cara de pau de dizer que o Alex Marques foi o culpado pelo acidente dele. E, na verdade, o que aconteceu com o Marini me lembrou muito o Simoncelli no acidente que ele perdeu a vida, que foi o seguinte: ele tentou recuperar, ele perdeu a frente. Ele foi recuperar, mas quando ele recupera, ele volta. Quando ele pega a tração, ele dá uma guinada para o centro da pista. O Bezek tinha acabado de passar e o Max estava do lado dele. Eles bateram de lado, na verdade. Não foi o Max que bateu atrás dele. Eles bateram de lado e É. ficaram no meio da pista e deram maior sorte Eu que achei, não eu achei aconteceu. forçado, eu achei forçada essa sua lembrança do Simoncelli, porque o Simoncelli ele virou 90 graus, né? Ali ele salvou, ele nem chegou a virar, né? Ele só foi para o meio da pista, né? Mas aí o Alex Marques deu-lhe uma porrada, foi bonita a pancada, Não, não foi? Foi bonita para ele vir em slow foi, motion. foi, foi meio assustadora no sentido de que os caras ficaram no meio da pista e quase foram atropelados. Quase, quase, quase. A galera desviou. As duas Pramac passaram tinham dos dois. E, enfim. Mas Mas eu tô achando o. muito bom. Eu tô achando muito bom essa questão do que o Banhaia está reclamando aí, né? O motivo da reclamação do Banhaia eu estou achando muito boa, porque você tendo motos iguais na pista, essa corrida imprevisível, né? Quem apostaria no Bezek vencer na França? Acho que pouca gente apostaria, né? Eu estou achando isso muito legal. E com essa perspectiva aí da Yamaha também puxar o carro e cair fora, vai ficar essa fórmula aí de motos europeias. Então elas têm que ser quanto mais iguais, melhor, né? Para você, né? Porque Marini quer ganhar uma prova, precisa ganhar alguma prova, né? Porque o Bezek está se impondo em cima dele, né? Isso nunca é bom para o piloto, né? E o Marini é irmão do dono da equipe, isso é deselegante, é mal educado que o Bezek está fazendo. Está ganhando do irmão do dono, pô, isso é deselegante, não é muito Não, inteligente.
você vê que o cara tá sob pressão quando vê as entrevistas dele, entendeu? As entrevistas dele são botando a culpa em todo mundo. Ele reclamou do Binder no sábado, diz que o Binder, quando passou, e o Binder mandou ele para aquele lugar, falou que era bullshit, não tinha nem encostado na moto dele O e Binder está andando que. muito também, né? O Binder está andando muito. O Binder é um cara de sorte também. Eu não lembro de nenhuma grande azar dele, não. O Binder ele anda bem, né? Ele bota ombros com pilotos que têm até um handicap maior do que o dele, né? Ele se impôs em cima do Espargaró, né? Ele fez mais do que o Espargaró. Ele está fazendo mais do que o Jack Miller. E isso só engrandece o nosso Miguel Oliveira, que o Miguel Oliveira andou mais do que o Binder na KTM, né? Ganhou mais corridas. E o Miguel Oliveira também é outro que não está com sorte, né, cara? Que não está com sorte, porque eu acho que o Miguel Oliveira anda mais do que o Vinhales e anda mais do que o Espargaró também. O Miguel Ah, Oliveira ele vai fazer um grande trabalho na Aprilia. Já estava fazendo, né? Mas pô, não deixa o cara andar, né? Porrada, porrada o tempo inteiro nele, né? a sorte dele é que vamos ter 3 semanas aí de folga até Mugello, porque o problema que ele teve no ligamento do ombro foi sério, cara. É, Eu espero que em Mugello a gente tenha o Bastianini e o Oliveira de volta, mas com condições de pilotar, entendeu? Porque o Bastianini voltou em Jerez, mas não estava recuperado, cara. O cara deu é. 3 voltas e viu que estava ferrado. Abriu o Mesma bico, coisa né? que o Raul Fernandes. Raul Fernandes operou de arm pump o braço agora, antes dessa, entre uma corrida e outra, entre Jerez e Le Mans, foi tentar correr em Le Mans, deu 4 voltas, viu que não tinha condições, não tinha força nenhuma, não conseguia ser competitivo, estava lento pra caramba. Uma coisa que me chateou pra cacete foi que, pela segunda vez ou terceira vez esse ano, não teve 15 pilotos para pontuar. Então, a última pontuação foi do Folger em 13º e do Salvadori em 12º. Um ganhou 4 pontos, o outro ganhou 3 pontos, chegando, porra, 2 dias depois. Chegaram na Caíram segunda-feira, oito, né? Caíram basicamente. oito, caiu muita gente no GP da França, né? Pois é, cara. E aí o que acontece? Aí você vê o Marques, que caiu na penúltima volta, disputando o terceiro lugar, segundo e terceiro ali, ele zera, e um retardado que chegou a 50 segundos marca 3 pontos, pô. E o Petrucci, meu irmão? É, Petrucci foi outro que chegou em 11º, 30 e poucos segundos, cara. Petrux. Tomou um caminhão de volta, pô. Mas o nível é muito alto, né? O nível desses caras, ele realmente. Que o Petrux não é nenhum bundão, né? O Petrux, até outro dia, ele era o piloto de fábrica dessa moto, né? O que mostra que pilotar essas motos não é para qualquer um. Não O é. Petrucci correu em Barcelona de World SBK e não foi tão não foi tão mal assim. Foi Não, nono lugar, 10º lugar, sei lá. não. Agora, quando sai você pega o cara que corre na World SBK e bota numa MotoGP, você vê o Toprak foi testar a MotoGP, ficou lá 3 segundos atrás do tempo. O Petrucci montou na Ducati de fábrica, porra. Em Le Mans, uma prova que o Petrucci já ganhou. O Petrucci ganhou Le Mans. Das 2 vitórias que ele tem, uma foi em Le Mans. E, pô, aí o cara ficou lá atrás, nem apareceu, pô. Se o cara perder um segundo por volta, são 20 segundos, né? São 20 segundos só aí. Um segundo e meio por volta dá esse tempo aí. É muito cascudo, né? E o piloto de GP, ele é um piloto bem diferente do piloto de Superbike, né? O piloto de GP, ele trabalha para aperfeiçoar a moto, né? Ele, até o último instante, ele espera que os engenheiros dê para ele uma moto perfeita, né? Tudo na moto é mexível, tudo na moto é ajustável, e ele trabalha o tempo inteiro, né? Agora mudou com essa coisa de sprint race, mas antigamente ele trabalhava até sábado, até o warm-up, né? No sentido de ajustar a moto. E já o piloto de Superbike, não, ele, como há muito mais limites de ajuste, não há essa gama toda de ajustes, ele não tem essa expectativa de correr com a moto perfeita, né?
ele já está acostumado a andar com uma moto meio ruim, né? E colocar a diferença no braço, né? É um piloto completamente diferente, uma formação diferente, né? É muita dificuldade do piloto de Superbike. Se bem que o Petrux, esse papo todo não vale para o Petrux, que é um não, o Petrux ele era um piloto de Superbike, né? Ele foi campeão de Super Sport, não foi isso? Acho que o Petrux Super foi campeão Esporte. de Super 600. de 600 e aí teve a chance dele, foi para o MotoGP, ele fez ele foi e voltou, andou até no Paris-Dakar. O Petrux realmente tem uma história incrível, né? Correu de Suzuki ano passado, lembra? Correu. Você vê que o Quartararo, ele falou, inclusive, deu uma declaração seguinte, que eles estavam tentando pegar essa moto 2023 e Ah, eu vinte e três e vi isso. fazer todos os ajustes. Ele falou assim: nós vamos botar o ajuste 2021 na É, moto. eu vi. E aí, com o ajuste 2021, eu vou me virar para fazer o melhor tempo. Porque ele fala o seguinte, que uma das coisas que está atrapalhando ele é que ele vai no treino, no treino livre, ele vai dar 3 voltas, aí mudam a altura da moto, o comprimento da balança e coisa e tal, ele vai dar mais 3 voltas. Ai, o que foi? E é muita informação, e no final eles ficam perdidos, ele não sabe que se uma É, coisa melhorou de um lado, mas piorou do outro, entendeu? Então ele falou o seguinte: nós vamos botar o ajuste 2021 na moto de 2023, é. e aí Aerodinâmica, eu vou me inclusive. virar eu vou me Aerodinâmica, virar para inclusive. fazer o melhor tempo. É, eu vi isso. Não, é a Marra, coitada, tá perdidinha ali. Tá Mas ele perdidinha. teve um problema de arm pump nessa prova, sabia? Eu vi. Porque, como ele já operou o braço, antes da corrida, ele faz uma massagem lá no braço, etc e tal. Segundo ele, a massagem foi muito agressiva. Eu A li. declaração dele foi que a massagem foi muito agressiva. E aí, durante a prova, ele começou a sentir dores a partir da metade. Tanto que ele chegou só 2 segundos à frente do Morbidelli, né? E Bom, o que não é normal. E ele chegou em sétimo, mas ele falou assim: cheguei em sétimo porque então se caíram despede aí que tá chegando o seis nosso na minha tempo aí. frente, sete na minha frente. Se despede aí, dá tchau para os nossos ouvintes. Tchau. 3 semanas, vamos ter Mugello, Não, esse é fim uma de das semana minhas agora vai estar provas cheio de favoritas. coisa. Graças a Deus, esse fim de semana agora a gente tem o Salão Moto Brasil, a gente tem o encontro de motos antigas lá no Alto da Boa Vista e temos o DGR também. Temos 3 eventos esse fim de semana. Então é bom que não tenha corrida, Precisa que aí, né? a gente vai ter muita atividade aqui e acabar não conseguindo ver essas corridas. Então tá, André, Beleza. obrigado aí. Grande Vamos, abraço, escrever aí cara. matéria, já que não vai ter corrida, escreve a matéria desse evento que você foi. Vou escrever. Abraço. Gabriel, cara, Até abraço. mais.